Vocês elencam no livro os 5 principais motivos para a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. Na sua opinião, qual é o mais, digamos assim, surpreendente? Oi, Roberta, é um prazer estar aqui hoje com você e com essa audiência. Bom, o mais surpreendente eu acho são as mulheres, porque a gente elencou esses 5 motivos principais que fizeram Bolsonaro perder a reeleição. Por que a reeleição? Porque foi a primeira vez na história do Brasil, de uma disputa democrática presidencial, que um candidato incumbente, que já está no poder, perde uma reeleição. Então, essa é uma peculiaridade dessa eleição. Então, a gente parte desse princípio, né? Então, o que fez ele perder? Foi por muito pouco, foi por 2 milhões de votos. E acho que um dos dados mais importantes é justamente a desistência das mulheres que votaram em Bolsonaro em 2018 não votarem nele em 2022. Porque o que a gente apurou é que, primeiro, as mulheres queriam uma mudança, elas estavam buscando isso, né? Esse conjunto de mulheres, porque as mulheres sempre foram a resistência a Bolsonaro, mas houve mulheres que votaram nele, sim. Então, esse conjunto de mulheres que desiste o faz por uma série de motivos, né, que eu vou explicar a seguir. E em 2022, apesar de ter um certo antipetismo e não querer votar em Lula, votaram em Lula para evitar Bolsonaro. E esse foi o eleitorado que conseguiu eleger o presidente Lula, né? As mulheres e as outras pessoas que se arrependeram em 2018. O que fez elas mudarem de ideia? Tô Aí curiosa. foi justamente esse perfil do Bolsonaro, né, de ser, elas citam a palavra desbocado, por exemplo, da maneira como ele conduziu as mortes na pandemia, de não ter humanidade, não ter empatia com as perdas da pandemia. As mulheres sentiram isso muito antes de outros segmentos, né, da sociedade brasileira, porque elas percebem nos filhos, nas perdas dos filhos, aquele principal momento de vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, ficar sem a merenda escolar, ficar sem ir à escola, elas tiveram que sair para trabalhar, expuseram os filhos à pandemia. Isso, então, ficou muito claro nesse segmento das mulheres. E aí elas são essa resistência. E elas dizem que não só isso, mas também a postura do Bolsonaro, ou seja, a falta de política pública e esse jeito, esse desdém com a vida, né, que ele expressou, que foi aquela máscara que caiu na pandemia, né, Roberta? Você acha que esse eleitorado feminino ainda tem sido um calcanhar de Aquiles para a extrema-direita? Sim, continua sendo, porque claro, tem uma parte dessas mulheres que estão mais ligadas à religião, né, que são evangélicas, e que se identificam, por exemplo, com a figura da Michelle, com a figura da Damares, mas a resistência está justamente ligada a essa falta de políticas públicas para questões que para as mulheres importam muito, principalmente a infância. Então, quando os filhos estão desprotegidos, quando tem fome e quando tem perda de renda, elas sentem primeiro, porque são elas as que estão mais sensibilizadas com essas questões envolvendo a família, justamente, né, que é uma bandeira da extrema-direita e do bolsonarismo. Você falou em Damares, em Michele, e aí eu te pergunto, você acha que elas têm sido efetivas nessa tarefa de cooptar essas eleitoras? A Damares deu uma sumida, né, Uhum. ultimamente, assim, ela tinha um discurso voltado para as mulheres quando era ministra das mulheres, né? Mas ela deu uma desaparecida agora como senadora, porque toda aquela questão do Marajó ainda está muito nebulosa, não se sabe se de fato aconteceram aquelas violências que o ministério dela disse que ia proteger as crianças contra, então não tem um resultado muito palpável das políticas que Damares tentou implementar, então ela está um pouco mais desaparecida. Agora, a Michelle, ela tem um carisma, ela tem a capacidade de mobilizar mulheres, né? E algumas mulheres se identificam com ela, sim. Então, para se observar bem de perto, assim, nos próximos passos, né? Porque apesar dela ter essa postura bastante mais religiosa, né? A gente demonstra que, não sei se você lembra, naquele finalzinho da campanha de 2022, Bolsonaro percebeu que estava perdendo o eleitorado feminino. E aí colocou a Michelle na campanha. E a Michelle fez um discurso de alguns minutos, e nesses alguns minutos, quase, não chegou a ser uma hora de discurso,
ela falou a palavra Deus mais de 20 vezes. Então tem uma apelação religiosa que algumas mulheres se identificam, sim. E por isso ela mobiliza, sim. Então é uma pessoa para prestar atenção, sim. Pois é o uso da fé como projeto político, né, Carol?